continuar o nosso conteúdo hoje falando sobre dinâmica e sobre as leis de Newton, que é o nosso primeiro conteúdo sobre dinâmica. Para falar sobre dinâmica, a gente tem que falar primeiro o que significa a dinâmica, né? Na física, dinâmica significa movimento também. Mas só que a dinâmica, ela tenta explicar as causas que originam o movimento. Então, nesse intuito de explicar as causas do movimento, é que nascem as leis de Newton. Então, Newton foi um dos primeiros, né, mas o principal a pesquisar sobre as causas do movimento, assim como Galileu veio antes dele, assim como Aristóteles também tentou explicar, né, como a gente viu na nossa primeira aula de física, a gente falou sobre eles, né, Aristóteles, Galileu, e o Newton foi o principal cientista, o principal físico que explicou através das suas leis o conceito que causa o movimento. E qual é esse conceito? Então, o que é causa do movimento? Então, a causa do movimento, como eu tinha falado para vocês anteriormente, lá nas aulas presenciais mesmo, é a força. Então, mas o que significa força? A gente tem o intuito de achar que tudo aquilo que se move é porque tem uma força puxando ou empurrando esse objeto. Mas não, a ideia não é essa. Essa ideia é incompleta. Por quê? Porque imagina comigo aqui, como é que uma ponte, como é que um prédio consegue se erguer tendo dezenas e centenas de, de, de peso, de massa? Como é que eles conseguem ficar erguidos apenas com algumas pilastras? E eles não estão se movendo, eles estão inertes. Então, a força, ela também tem essa função de sustentação de pontes, de prédios. Então, a força às vezes tem uma ação invisível que a gente não pode observar, mas ali tem força aplicada para que aquela construção não caia. Então, não existe força somente na ação de puxar ou empurrar. Também existe força onde não acontece o deslocamento, certo? Então, essas são algumas características. Então, não achem que força é só quando a gente empurra ou puxa, certo? Outra ideia também é que a gente tem que ter um contato para que algo se mova. E também é uma ideia incompleta. Lembrem que as coisas na Terra só caem porque tem uma força de atração entre eles. Então, não precisa de um contato para que aconteça uma força. Então, a força gravitacional é um exemplo. Então, a maçã, quando caiu na cabeça do Newton, foi a força gravitacional, como diz a lenda, né? A força gravitacional caiu aí a maçã caiu na cabeça dele, devido a essa força sem contato nenhum. Então, não tem um intermediário, né, entre essas forças. Assim mesmo como acontece na força eletromagnética. Então, as interações entre um ímã e um pedaço de metal também não existe contato, acontece a uma certa distância, assim como a força gravitacional. Então, essa é outra ideia que é incompleta, então a gente também tem que entender isso. Mas, basicamente, a gente vai estudar sobre as forças que atuam sobre um corpo, começando pela primeira lei de Newton, chamada de inércia. Então, as leis de Newton, elas tratam de uma relação entre força e movimento. Isso a gente já comentou aqui. E como é que acontece? Primeiramente, vamos observar a seguinte situação. Vamos imaginar que você está parado e você não tem nenhuma força externa que te empurre, que te puxe ou que faça algo com você, mesmo à distância. Por exemplo, força gravitacional e tudo. O que vai acontecer com você? Essa regra de lógica faz a gente dizer que a gente vai continuar parado, a gente continuar em repouso, e o que está certo. Agora vamos imaginar que algo te tire do repouso, então significa que uma força foi aplicada em você. E o que diz a primeira lei de Newton?
Mas tá, voltando. A força foi aplicada em você. Você vai se movimentar, mas você vai se movimentar de que maneira? Aí a gente tem que ver aqui o que diz o enunciado da primeira lei de Newton. Ó, a primeira lei de Newton diz o seguinte, que um corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Por que movimento retilíneo uniforme? Porque é um movimento onde não há aceleração, certo? Então significa que nenhuma força está sendo aplicada, uma força resultante está sendo aplicada em você. Então, um corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme se nenhuma força for exercida sobre ele, certo? Então imagina comigo, se você está em repouso e ninguém aplicou uma força em você, você permanece em repouso. Se você está em movimento retilíneo uniforme e nenhuma força foi exercida sobre você, significa que você vai continuar em movimento retilíneo uniforme. Mas isso vai contra a nossa lógica de pensar assim, professor, se eu empurrar um carrinho de brinquedo, ele para. Por que ele parou se ele tinha que permanecer em movimento retilíneo uniforme? Porque existe uma força que impede o movimento também no contato entre superfícies, chamada de força de atrito, que é uma força que a gente vai estudar mais lá na frente, onde ela impede o movimento. Então é assim que acontece porque o objeto para, porque ele não continua em movimento retilíneo uniforme. Agora imagina que você está em uma superfície onde não há o atrito, onde é mínimo esse atrito entre as superfícies do carrinho e do solo. Esse carro vai andar um pouquinho mais. E se não houver atrito, ele continua. Essa é a regra. Essa foi uma das ideias que Galileu teve nos seus experimentos de pensamento. Então ele imaginou a seguinte situação. Essa situação que eu estou falando, ele já imaginou lá na frente. Como aconteceria. E Newton pegou essas ideias e formulou as suas leis. Então a primeira lei é a lei da inércia, que diz isso, que um corpo permanece em repouso ou movimento retilíneo uniforme se nenhuma força resultante for exercida sobre ele. Professor, mas e aí? E se uma força for aplicada sobre o corpo? Aí vem a segunda lei de Newton para complementar a primeira. O que é que diz a segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton diz o seguinte, que a força resultante, quando for aplicada em um corpo, quando ela for maior que, diferente de zero, ela vai ser sempre igual à massa desse corpo multiplicado pela aceleração. Imagina comigo, quanto maior a massa desse corpo, menor vai ser essa aceleração. É mais difícil eu aplicar uma mesma força e esse objeto andar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Então, o que é a inércia do corpo? É justamente a massa. Então, a ideia de inércia é em relação à massa. Ela é proporcional à massa. Então, quanto maior a massa de um corpo, maior a inércia dele e mais difícil da gente movimentar, da gente aplicar uma força, certo? Então, daí vem a segunda lei de Newton. Então, quando uma força resultante for aplicada em um corpo, é sempre igual a massa multiplicada pela aceleração. Essa daqui é chamada de princípio fundamental da dinâmica, porque ela é a equação que rege a dinâmica durante todo o processo que a gente for estudar. Então, essa é uma das principais equações da dinâmica, né? E a unidade no SI dela é Newton, tá? E justamente em homenagem ao Isaac Newton. Então, tudo que for força, a partir de agora, a unidade de força é Newton. Então, toda vez que vocês falarem de força elétrica, a unidade no SI é Newton. Força magnética, a unidade no SI é Newton. E todos os tipos de força que tivermos vai ser com essa unidade no sistema internacional. E a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Essa já procura descrever o resultado da interação entre dois corpos. Então, ela já é um pouco separada da primeira e da segunda, que são duas leis que se completam. Essa daqui não, ela quer saber o que acontece quando dois corpos se interagem. Que vai acontecer o seguinte, imagine aqui a situação. Você tem um patinador e tem uma parede, e esse patinador vai aplicar uma ação na parede, de empurrar essa parede. O que vai acontecer? Assim como ele teve a ação de empurrar a parede para frente, a parede também vai ter uma reação, uma força contrária
igual e de mesma intensidade, empurrando o patinador para trás. Claro, se você não tiver com o patins no pé, você não sente, você só empurra e não sente a mão, só sente a mão pressionada, mas não vai para trás. Agora, como o patinador está com o objeto onde o atrito entre o solo e a roda do patins é favorável com que ele volte, ele vai sentir essa força sendo empurrando ele para trás. Então é como se a parede empurrasse ele também, com uma reação a essa força que ele aplicou, certo? Então, se um corpo A, vamos imaginar que o patinador é o corpo A, exerce uma força sobre um corpo B, que é a parede, o corpo B exerce uma força sobre A. De mesmo módulo, ou seja, mesmo valor, então se esse cara aplicar uma força de 20 newtons na parede, a parede vai aplicar uma força de 20 newtons nele. Mesma direção, porque vai ser, nesse caso, eles estão aplicando na horizontal, né? Então essa força vai ser também na horizontal, mas só que de sentidos contrários, como vocês podem ver. Então a força que ele está aplicando é nesse sentido e a reação vai ser no sentido contrário. Então, sempre, quando tiver uma interação entre dois corpos, vai sempre ter uma ação e uma reação, certo? Por isso que, porque se eu botar um ventilador gigante no meu barco, imagina aqui, eu não consigo me movimentar num rio. Porque, imagina a situação, tem um barco, né? E eu coloco um ventilador para que esse ventilador empurre o meu barco. Não vai acontecer da seguinte forma, porque esse sistema, ele é um corpo só. E não existe ação e reação em um único corpo. É sempre na interação entre dois corpos. Gravem isso. Não existe ação e reação em um único corpo, só na interação entre dois corpos, certo? E hoje não teremos exercício. Na próxima aula vai ser uma aula só sobre exercícios sobre as leis de Newton. Eu espero que vocês tenham entendido e eu agradeço, tá, pessoal? Continuem estudando e se dedicando e fiquem bem.